Salve, Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal, eu sou Timão. E galera, chave virada, agora é Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai para o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Fluminense. Partida extremamente complicada. Eu encaro assim que é uma partida de divisor de águas do Corinthians, né? Porque se o Corinthians vencer essa partida, o Corinthians vai se dar muito bem na tabela do Brasileirão. Mas caso o Corinthians seja derrotado também, a situação complica bastante. Vamos falar bastante sobre isso e também falar sobre a provável escalação do Timão, porque temos mudanças em relação ao último time que jogou, né, a Copa do Brasil, algumas baixas aí, e eu vou trazer a provável escalação para vocês. Então, desde já, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Galera do Hypar sempre ajudando o canal, obrigado. Quem puder continuar fortalecendo, clicando em Hypar aí, ajuda muito na entrega dos nossos vídeos aqui na plataforma. E se você quiser e puder ajudar o canal Eu Sou Timão financeiramente, tem o botãozinho do valeu aqui embaixo e a chave Pix que está na descrição. Galera, vamos lá para a tela do meu PC que a gente vai debater sobre essa provável escalação, porque o Corinthians mantém uma formação que agrada muitos torcedores, mas ao mesmo tempo, né, o Corinthians vem com algumas baixas aí, beleza? Bora lá acompanhar a provável escalação do Coringão. O Corinthians continuando nesse esquema de 3-5-2, rapaziada. No gol, nosso paredão Hugo Souza. O trio de zaga, André Ramalho ou o Choca, pode jogar no lugar do André Ramalho. Mais centralizado, Gustavo Henrique, tá jogando demais. Gustavo Henrique tá muito regular, tá jogando muito bem. E o nosso terceiro homem na zaga, que sim, o Dorival encontrou mais uma opção, Fabrício Angileri, mais uma vez sendo esse terceiro homem na zaga do Corinthians. Aí começam as mudanças, rapaziada. O escolhido para jogar como primeiro volante, tudo indica que é o Rian, rapaziada. Sabem por quê? O Breno Bidon está suspenso e o Charles não vai para jogo também porque está com dores no joelho. Ah, mas e o Martinez, Thiagão? Infelizmente o Martinez também é mais uma baixa. O Martinez, ele sofreu um trauma aí durante a data FIFA e está fazendo tratamento e não vai para jogo no Brasileiro. Ah, e o Ranielli, Thiagão, mais uma baixa também. O Ranielli ainda não se recuperou do problema que ele teve na sua coxa e não vai para jogo, então o Rian passa a ser esse primeiro volante do Coringão. Ao lado do Rian teremos o Maicon que sempre tá no time do Dorival Júnior, vai jogar um pouquinho mais avançado nessa partida. E na articulação das jogadas, Rodrigo Garro. O ataque, rapaziada, também tem mudanças, porque o Memphis Depay, todo mundo viu que contra o Atlético Paranaense, ele acabou sofrendo lá um desconforto na sua coxa direita, e o Yuri Alberto vem para ser titular ao lado dele, Guinegão, meu parceiro, teremos Guinegão e Yuri Alberto no ataque do Coringão. Olha que beleza, tomara que dê muito certo, a gente fica com uma expectativa muito alta, né, em relação aos atacantes do Coringão, o Yuri voltando agora, o Guinegão fazendo muitos gols. Vamos ver como é que vai ser, se vai dar certo o ataque do Coringão com os dois. E eu acho que é o certo de se colocar mesmo, tá? Já adianto para vocês, Guinegão vive um momento incrível, o Yuri Alberto vem voltando agora, a gente sabe que o Yuri Alberto também é artilheiro e não chega a ter um substituto à altura assim para o Yuri Alberto continuar no banco, né? Ainda mais que o lesionado é o Memphis, então o Yuri passa a jogar ali, o Guinegão vai ficar na correria do ataque do Coringão. É uma escalação que me agrada, rapaziada. É uma escalação que me agrada. A gente tinha falado aqui várias vezes pelo fato de que o Corinthians ele precisa ter esse cara de combate no meio-campo, né? A gente espera que o Ranielli seja esse cara de combate, a gente espera que o Martinez seja esse cara de combate, só que eles estão machucados. Então o Rian tem essa característica. O Rian, apesar de não ter uma saída de bola muito sofisticada, melhor dizendo, né? Mas o Rian, ele consegue ser esse cara mordedor, consegue ser esse cara do combate ali e acaba dando um aporte maior, principalmente, né?
para os nossos laterais, que eu acabei não falando deles aqui, né? Eu fui falando do meio-campo, falei do ataque, voltando aqui, ó, o Matheus Bidu e o Mateuzinho que estão mais avançados, rapaziada. Isso faz com que eles tenham mais liberdade para poder chegar, fazer jogadas de linha de fundo e tudo mais. E a gente sabe que mais uma vez o Dorival vai utilizar uma opção que ele conseguiu achar no próprio elenco do Corinthians, que é o Angilleri jogando como esse terceiro homem da zaga. O Angilleri tem uma saída de bola legal. A gente achou que o Angilleri ele acabou assim errando bastante, né, contra o Atlético Paranaense, foi até criticado por vários torcedores em relação a isso, não tiro a razão dos torcedores, porque o Angilleri não fez uma partida muito boa mesmo, mas ao mesmo tempo, com a saída do Ranielli, com o Ranielli ainda não ter retornado para o Timão, o Angilleri passa a ser uma opção, mais uma sacada aí do Dorival Júnior, que merece os méritos, porque é uma situação que ele acabou encontrando que eu acho ok. Cara, se a gente não tem o Ranielli, pode colocar o Angilleri ali para poder fazer esse lado esquerdo da zaga do Coringão e liberando o Matheus Bidu. Então temos alguns desfalques, né? O Breno Bidon, o Charles, o Martinez, o Memphis, o Ranielli, na verdade bastante, né? Só aí deu 5, fora o Carrídio que tá machucado também. Mas, mano, é um divisor de águas pro Corinthians vencer essa partida. Por que eu falo isso pra vocês? Se o Corinthians ganhar esse jogo, o Corinthians fica na parte de cima da tabela entre os 10 primeiros. O Corinthians consegue dar uma respirada legal no Campeonato Brasileiro e a gente sabe que o Corinthians está precisando fazer isso. E agora o Corinthians foca somente no Brasileirão. A gente cumpriu o nosso objetivo de chegar na semifinal da Copa do Brasil e agora as semifinais vão acontecer só nos dias 10 e 14 de dezembro. Então o Corinthians vai ter todo esse tempo para poder focar no Brasileiro, para poder jogar com mais propriedade, com mais seriedade, porque estamos precisando pontuar, rapaziada. Vale lembrar que o Corinthians ainda tem jogos a mais que os seus adversários, e se o Corinthians sai derrotado nesse sábado contra o Fluminense do Maracanã, o Corinthians acaba vendo a sua situação voltar a ficar mais preocupante ainda, porque o Corinthians tem rodadas a mais que seus adversários, pode ser alcançado por eles ou até mesmo ultrapassado por eles. Então o Corinthians ocupa uma posição no Campeonato Brasileiro que tá na espécie do equilíbrio ali. Se ganhar, fica sossegado. Se perder, já bate o desespero. E isso é meio complicado em relação à classificação do Brasileirão, porque a gente sabe que já estamos no segundo turno da competição e o Brasileirão, mano, o Brasileirão ele não perdoa, ele não espera. A gente sabe que não pode oscilar, principalmente nessa segunda parte do campeonato. Então, é uma situação assim que a gente fica meio naquela, mas vai dar tudo certo. Eu estarei no Maracanã nesse sábado, rapaziada. Estarei juntamente com os nossos amigos da Identidade Corintiana. Vamos fazer uma cobertura especial e eu tenho o dever de trazer o vídeo de pós-jogo direto do Maracanã para vocês. Vou levar os equipamentos para a gente poder gravar, fazer um vídeo legal e diretamente do Maracanã, se Deus quiser, falar sobre a vitória do Coringão, né? A gente espera muito que seja a vitória do Coringão aí, porque é um jogo que eu até falei para vocês em algumas lives e tudo mais, o Corinthians ele vai precisar ganhar jogos imprevisíveis nessa fase do Campeonato Brasileiro. E esse jogo contra o Fluminense no Maracanã é um jogo imprevisível, que o Corinthians precisa vencer, ganhar os 3 pontos aí para poder ficar sossegado em relação ao Campeonato Brasileiro. E galera, antes de encerrar o vídeo, eu quero agradecer aqui especialmente a um seguidor, o Vinícius Dória, que hoje eu recebi aqui na minha casa, cara, uma caixa com muitos presentes, mano. Um dos presentes é esse aqui, ó. Um álbum de figurinhas, o campeão dos campeões. Eu tava dando uma olhada, várias situações da história do Coringão, muito bonito o álbum. Ganhei vários posters também do Corinthians campeão brasileiro de 2005, de 2015, do Mundial de 2012. Cara, foi muito legal. Ali atrás, que faz parte do cenário agora, 2 DVDs e O Mundo Enlouqueceu e também o do Libertados. Eu acho que vocês já assistiram, mas ter o DVD original, assim, pra mim significa demais. E eu quero agradecer aqui o nosso seguidor Vinícius Dória por ter presenteado o canal. Cara, fiquei muito feliz, que Deus abençoe muito
ele e todos vocês que acompanham o meu trabalho, que gostam do meu trabalho, eu só tenho que agradecer, sinal que as coisas estão sendo bem feitas e sinal que a gente está no caminho certo. Se você chegou até aqui, eu peço muito para você deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. Qualquer novidade eu trago para vocês. Se vocês não seguem o canal Eu Sou Timão nas nossas outras redes sociais, Instagram e TikTok, Eu Sou Timão 1910. Então a gente se vê, se Deus quiser, diretamente do Maracanã. Quem tiver por lá, procura o Thiagão pra gente bater uma resenha lá, beleza? Qualquer novidade eu trago pra vocês aqui, galera, porque você sabe, né? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto?